Olá, esse é o podcast Em Cantorias, Pensando o Som no Brasil Profundo, uma série em 7 episódios, um projeto contemplado no Prêmio Érica Ferreira, da Secretaria de Cultura de Niterói, da Fundação de Arte Niterói e da Prefeitura Municipal de Niterói. Olá, galera! Esse é o podcast Em Cantorias, Pensando o Som no Brasil Profundo. Esse é o nosso 6º episódio. Hoje a gente vai estar conversando sobre Canudos, Sertão de Canudos, a Guerra de Canudos, para quem não conhece, né? Lá na Bahia. Um grande acontecimento da história do Brasil, infelizmente. É um acontecimento muito triste, por um lado. Por outro, também demonstra a grande resistência do povo. Vamos falar um pouco sobre a música de Canudos também, de lá até aqui. E hoje eu convidei o meu amigo Roberto Dantas, que é professor da Universidade Estadual da Bahia, né, formado em História. O Roberto Dantas é pesquisador do sertão, da cultura popular, né, da história regional, e é um grande prazer recebê-lo aqui hoje. E é isso, Bob. Roberto Dantas, Bob Dantas aí, para os mais chegados. Dá o seu olá para a galera. Olá, pessoal. É um grande prazer, não só porque se trata dessa figura belíssima que está aqui nos apresentando, mas para mim sempre foi uma cachaça bem tomada, espero que continue sendo bastante bem tomada, falar não só de Canudos, mas do que a gente aqui na Bahia sempre costuma chamar do palco estratégico da Guerra de Canudos, que envolve municipalidades históricas belíssimas, que são a própria Canudos, Monte Santo, Uauá e Euclides da Cunha. Para mim é uma cachaça bem tomada, parte da minha vida e são as minhas andanças, né? Até o dia que eu for para outras esferas, para o mundo dito desconhecido. Bom demais, Bob, bom demais. Então, para a gente começar, Bob, aproveitar a sua presença aqui, que é muito importante aqui para a gente nessa série, né? Eu tenho chamado o pessoal que fez parte da minha trajetória aí por esses anos, né, de pesquisa e de vivência por esse país. E tô começando também, né? Tô aprendendo devagarzinho as coisas. E aí, como uma forma também de compartilhar conhecimentos, fiz esse podcast aqui para divulgar, né, conhecimento, divulgar esses temas que eu sempre encontro as pessoas, acabo querendo conversar tudo de uma vez só, não consigo, então fiz podcast como uma forma de iniciar as pessoas em certos temas, assim, que às vezes nem uma mesa de bar resolve, né, de conversar. Então, pelo menos esse podcast acaba sendo uma introduçãozinha, né, para pelo menos chegar na mesa de bar já mais preparados, né. Então, Bob, queria que você falasse um pouco para a galera do que foi esse episódio, né, da Guerra de Canudos e tal. Para quem não sabe, né, de uma forma assim resumida, é claro que a gente poderia falar dias sobre isso, mas se você quiser falar aí para quem não conhece, o que teria sido e tal, para depois a gente falar um pouco da música, dessas coisas. Certo. Eu vou tentar fazer a mágica, né, que sempre me cobram, porque falar deste que foi um dos principais movimentos populares da história brasileira, né, uma das maiores resistências já gravadas na história em pouco tempo, é uma mágica. E nesses meus agora 28 anos de trabalho com o tema Canudos, um dos principais aprendizados que tive é que, para falar de Canudos, sobretudo para quem está ainda, digamos assim, sendo notívago no tema, engateando nessa história, eu aprendi que preciso primeiro falar de Antônio Conselheiro, né, para você introduzir o tema Canudos. Antônio Conselheiro foi um peregrino cearense, né, que veio lá do Quixeramobim, a região onde ele nasce, no Ceará, extremamente semelhante aonde ele depois vai se internar e se despedir de todos nós, que é a região de Canudos, na Bahia. São biomas extremamente parecidos, né? Ele teve uma vida extremamente dolorosa e, em função disso, se transformou certamente no personagem, no homem, no líder religioso, na figura que ele passou a ser. Por quê? Porque, primeiro, órfão de pai e mãe aos 3, 4 anos de idade. E, para piorar essa falta de referencial, você sabe que alguém perder a mãe com 3 ou 4 anos de idade, vivendo numa pobreza, né? A família dele era envolvida com conflitos de terras, de honra, com outros grupos poderosos, com assassinatos a cada lado, né, de vinganças, que é uma coisa que foi muito comum no Nordeste brasileiro. Então, uma criança que é já marcada, maculada por esses sofrimentos,
pela precariedade da vida, pela perda da mãe, uma madrasta que o maltratou, né? o que o castigava sem motivos, e o pai, para finalizar, se tornou um alcoólatra, perdendo pouco que tinha no jogo e em razão desse vício. Então, ele cedo teve que assumir um balcão de armazém, de mercearia, de bodega, já falido, e aí a situação você pode imaginar, para um adolescente que veio de uma orfandade, que veio de castigos de uma madrasta que era meio alucinada, que um pai se torna um jogador, um alcoólatra. Quer dizer, todos os motivos ele teve entre a infância e a adolescência para se tornar um cara maculado. E depois, naquilo que as mulheres não gostam muito quando eu digo isso, porque primeiro elas não entendem o que é que eu quero dizer. O elemento feminino foi um ponto muito, muito importante e dramático na vida, um referencial muito dramático na vida de Antônio Mendes Maciel, né? Porque ele se tornou órfão, perdeu o referencial de mãe, teve uma madrasta desequilibrada que o castigava, e as duas mulheres pelas quais ele nutriu paixões, digamos assim, virulentas, foram mulheres que lhe trouxeram bastante problema. A primeira delas, a Brasilina Lauritina de Lima, que o traiu, né? Fugiu com o Correio da Força Pública, e a imagem de um homem traído no sertão era algo vexaminoso naquele período, e em suas primeiras andanças, não como peregrino, mas como caixeiro viajante, ele foi de tudo pouco, rábula, tentando sobreviver, ensinando primeiras letras em fazendas, atendendo a pobres. Ele também se apaixonou por uma figura chamada Joana Imaginária, que se dizia na época que era uma pessoa que vivia mais nas nuvens, né, elaborando imagens, era muito zen, não queria muita coisa. Mas esse cidadão conseguiu, inclusive, ter 3 filhos, né? 2 com a primeira, com Brasilina Lauritina de Lima, e uma outra criança com Joana Imaginária. Mas a verdade é que, quando ele é abandonado pela segunda mulher, é o período que ele desaparece. É o período em que a história não documenta, são quase 2 anos da vida de Antônio Vicente Mendes Maciel, que a história não documenta, que é justamente esse sumiço, e ele reaparece já não mais Antônio Vicente Mendes Maciel, e sim Bom Jesus dos Mares, o pai Antônio, Santo Antônio dos Mares, ou, como ficou a principal alcunha, Antônio Conselheiro, já pregando, de barba e cabelos crescidos, né, vestido em uma túnica surrada, levando obras religiosas na mão, levando 2 obras de cunho religioso na mão, que é a Missão Abreviada e toda uma coleção de rezas para Maria, de quem ele era devoto, tá certo? Tempestade no coração de Maria, Mãe Santíssima, e pregando ao povo, distribuindo conselhos, uma moral rígida católica, tá certo? E praticando jejuns, juntando o povo para fazer, através de mutirão, levantar casas, reconstruir muros de cemitério, capelas. Então, ele se tornou esse beato peregrino. Ora, Antônio Conselheiro viveu numa época em que se dava uma certa anomia no sertão brasileiro, ou seja, a falta de leis, tá certo? Onde os coronéis, os grandes patrões, proprietários de terra que ditavam as ordens, e ele, de uma certa forma, vai incomodar logo de cara a esse setor, né, pesado da sociedade, que é os secretários de terra, porque muitos dos trabalhadores explorados daquela época foram abandonando as fazendas, né, e foram seguindo Antônio Conselheiro, porque viam em Antônio Conselheiro um igual, um semelhante. Daí a diferença da função do beato, né, no sertão nordestino, né, do peregrino, do pregador, porque no caso de Antônio Conselheiro, ele cumpria aquilo que ele pregava, ele exercitava aquilo que ele pregava, diferentemente da grande maioria dos padres, né, que tinham seus discursos nos púlpitos da igreja, mas viviam amisiados nas casas grandes, vivendo as festas dos grandes patrões, com um comportamento um tanto quanto contraditório em relação ao discurso, ainda mais naquele ambiente de pobreza, de miserabilidade. Então ele arrebanhou muita gente, aí incomoda um outro setor da sociedade, que foi a igreja. Você imagine um cara como Antônio Conselheiro ter contra si, indefeso no sertão da Bahia, ao final do século XIX, o poder dos proprietários de terra e o poder da igreja católica oficial, porque os padres reclamavam de que os fiéis não mais iam à igreja e saíam em busca da palavra do peregrino Antônio Conselheiro. Ora, um fato vai ser determinante aí, que é a parte mais importante da história, que é contextualizar, é um vício do historiador, mas é necessário, é contextualizar o evento. Então, Canudos, é importante que a gente faça aqui a contextualização do tema Canudos com relação ao momento histórico em que o Conselheiro aparece com todo o seu séquito e que vai fundar o seu Arraial do Belo Monte, que passa para a história como Arraial de Canudos. Por quê? Porque o Brasil, no final do século XIX, vivencia o grande momento da mudança do regime político.
onde a monarquia é substituída pela república. E nós sabemos que a república que foi implantada no Brasil não foi uma república verdadeira, assim como a independência não foi também. Né? O Brasil é o único país na história que fez a independência com o filho do dominador para ser imperador. Se você não acha em nenhum país do mundo essa história. E nós, aqui também na República, os verdadeiros republicanos históricos, né, que desde 1870 tinham feito um manifesto republicano e clamavam por um regime democrático representativo, que é a República, não foram estes os que fizeram a República no Brasil. Todo mundo sabe que quem proclamou a República no Brasil foram os ex-monarquistas, as elites, as oligarquias e, pior, utilizando o braço armado do Exército Brasileiro. Daí a gente aprendeu na escola a República da Espada. Então, por que esse cenário nacional não foi favorável a Conselheiro? Porque na concepção arraigada católica de Antônio Conselheiro, conforme eu disse aqui há pouco, não é? Onde a moral rígida católica dele é quem guiava os seus atos, tá certo? Não aceitava as mudanças que o regime republicano novo instalado no Brasil implementou através da Constituição Republicana de 1891, 2 anos após a proclamação da República. O que é que acontece? Primeiro, Antônio Conselheiro jamais se convenceu do imperador ter sido destituído de seu trono. Porque ele era monarquista? De jeito nenhum. Porque ele era um militante do imperialismo? De jeito nenhum. É porque na concepção daquela época, todos aprendiam o quê? Que o imperador era o representante de Deus na Terra, que ele era sagrado. O imperador na Terra, Deus no céu. A famosa união do trono com o altar, o regime de padroado. Então, na cabeça de Antônio Conselheiro, que era o que se interpretava naquela época, ninguém poderia tirar o imperador do seu trono, a não ser Deus. Então, essa república não era uma coisa boa. Aí a república vem, gente, e institui o chamado casamento civil. Este casamento civil, claro, vai ser obrigatório e, com isso, perderá importância, relevância primeiro ao casamento religioso, às bênçãos de Deus. Então, é mais uma agressão na interpretação de Antônio Conselheiro. Depois também o ensino católico, que sempre foi obrigatório nas escolas das redes públicas do país, com a República deixa de ser obrigatório. E a religião católica deixa de ser obrigatoriamente oficial do país. Então todo esse ensejo de medidas vão ferir, essas medidas vão ferir a concepção religiosa arraigada de Antônio Conselheiro, que vai combater a República por isso. Não porque ele era um militante imperialista e muito menos monarquista, tá certo? E aí veio a questão basilar, companheiro, que foi justamente a implantação do novo regime de taxação de impostos para toda a população brasileira. Aí nós vamos para o popular. Você imagine seu Zé e Dona Maria no Alto Sertão de Canudos, no Alto Sertão de Uauá, no Alto Sertão do Curaçá, no Alto Sertão do Quixadá, alguém vir cobrar dele em material ou em moeda um imposto antes dele vender seus produtos como taxação. Alguém que nunca teve uma escola, nunca teve uma instrução e, principalmente, alguém que nunca teve um apoio governamental para nada. Então, a imposição dos impostos causou uma extrema revolta. E num dia de feira, em que Antônio Conselheiro entra numa cidade aqui no interior da Bahia, Nova Açores, chamada hoje, mas na época Natuba, no momento exatamente que a população se rebelava contra os prepostos da República, que estavam tomando os materiais, os produtos que ali eles estavam mercadejando livremente, como toda cidade do interior tem até hoje suas feiras livres. Então ele fez um discurso violento e seus seguidores quebraram as tabuletas que estipulavam os preços dos impostos. Ora, ao ele fazer isso, sem ter a consciência plena disso, ele cometeu um ato de desobediência civil. Então ele tinha agora todos os motivos para ser preso. Ele sai de Natuba, tem um fogo em Maceté, uma tropa de linha tenta prendê-lo, mas os seus companheiros, os seus seguidores repelem essa tropa, isso causa uma certa revolta da parte da polícia, e então ele chega em Canudos, que era uma fazenda abandonada, do espólio latifundiário vastíssimo do famoso Cícero Dantas, que era o barão de Jeremoabo, certo? E então ele bate seu cajado e diz: aqui nesta terra de Deus eu vou fincar minha cidade sagrada. Aqui eu fundo o Império do Belo Monte. Isso se deu em junho de 1893. Inclusive, os relatos de quem o seguia diz a profecia que ficou famosa, que depois vai bater exatamente com o que aconteceu no drama da guerra, porque ali ele diz a famosa frase, a famosa profecia: aqui enfrentarei 4 fogos. Os 3 primeiros serão meus. O último eu deixo nas mãos de Deus. Querendo ou não,
sejamos esotéricos ou religiosos, crentes ou não, foram necessárias 4 expedições militares para se debelar Canudos. Ora, o povoado cresce vertiginosamente, isso foi em 1893, com 2 anos, isso é uma coisa inédita, o Arraial do Belo Monte, que todo mundo passou a conhecer como Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte passa a ser, pessoal, a segunda maior população da Bahia, apenas perdendo para a capital, Salvador. Claro que os proprietários de terra insatisfeitos, a igreja insatisfeita, os políticos insatisfeitos, porque aquilo ali era encarado como um enclave contra a República, porque nada dentro do Arraial do Belo Monte da República entrava, até o dinheiro da República, os conselheiristas chamavam da imundiça, não aceitavam, lá não tinha prefeito, lá não tinha delegado, ou seja, era uma cidade alternativa, de caráter eminentemente solidário e de cunho fortemente religioso. Não ia durar, por quê? Porque não ia se aceitar uma cidade não aceitar as leis da República, ainda mais que a República precisava se firmar no país. A República precisava se firmar no país. Ora, então o que é que acontece? Na época, o contexto nacional baiano, como eu disse há poucos minutos atrás, também não colaborou. Pelo contrário, contribuiu para a perseguição ferrenha imposta ao nosso querido Antônio Conselheiro. Por quê? Porque naquele momento, aqui na Bahia, havia uma querela, havia uma grande disputa entre 2 antigas oligarquias baianas, que era a oligarquia, o grupo do ex-governador da Bahia, José Gonçalves, portanto, o grupo chamado os Gonçalvistas, e o grupo, naquela época atual, dos vianistas, porque era representado, liderado pelo, naquela época, então, governador da Bahia, Luiz Viana, então os vianistas. Ou seja, além do contexto nacional, o contexto de beligerância, de disputas oligárquicas na Bahia entre vianistas e gonçalvistas, vai prejudicar profundamente Antônio Conselheiro. É fácil de explicar. Os gonçalvistas, que estavam fora do poder e queriam retomá-lo, começaram a enviar notícias para o governo republicano nacional de que na Bahia, pelo seu governador Luiz Viana, só ter a capa de republicano, mas continuar sendo monarquista, permitia o enclave do Belo Monte, lá no Conselheiro, porque Luiz Viana era ainda o monarquista. Era a falsa acusação dos gonçalvistas, certo? Então, esse debate vai crescer, assim como estava crescendo o Arraial do Belo Monte. Mais e mais retirantes para lá se deslocavam. Fugitivos de tropas públicas, ex-jagunços, né? Camponeses de todos os lugares, religiosos, crentes. Então, a cidade cresceu, e rapidamente juntaram quase 20 mil pessoas. Aí vem aquilo que em história, os historiadores gostam muito de usar como qual foi a causa principal da guerra? Eu já falei de várias aqui. Já falei do contexto nacional, já falei do contexto local, já falei da perseguição da igreja, da perseguição dos grandes proprietários, mas sempre tem um estupim. Qual foi o estupim? Também fácil de compreensão. Como eu disse, o Arraial do Belo Monte cresceu vertiginosamente. Quando ele lá chegou, na fazenda abandonada de Canudos, ele já tinha essa prática, ele reformou uma pequena capela que lá existia, consagrou a Santo Antônio, só que como o Arraial cresce, essa capela fica pequena. Então ele começa a empreender os trabalhos de construção de uma igreja nova, uma igreja bem maior para acolher a todo o povo e as suas rezas. Para essa igreja, ele comprou a madeira qualificada na cidade de Juazeiro, que é relativamente perto, a 100 e poucos quilômetros hoje, do Arraial do Belo Monte. Comprou e pagou essa madeira antecipadamente, que seria usada para o assoalho e o telhado. E essa madeira não chegava em Canudos. Começou a passar meses, e ele sempre mandando perguntar por que o madeireiro, já tendo recebido o dinheiro, não mandava essa madeira para ele fechar a obra da igreja. Diante da repulsa e da recusa deste madeireiro, ele apenas, já tinha muita fama no sertão, mandou o seguinte recado para o madeireiro: pergunte a este madeireiro se ele quer que eu próprio vá pessoalmente buscar a madeira. Ora, neste período, o juiz de Juazeiro era um cidadão chamado Arlindo Leone. Esse sujeito, ele era um antigo desafeto de Antônio Conselheiro. Aí a história é muito engraçada, dramática e engraçada. Por quê? Porque anos antes, quando Antônio Conselheiro ainda era peregrino, de passagem por uma cidade chamada Bom Conselho, o juiz local era esse Arlindo Leone. E Antônio Conselheiro lá arrebanhou muita gente, fez muitas reuniões nas praças, na praça desse vilarejo, reuniu as pessoas e muitos moradores de Bom Conselho abandonaram a cidade, fizeram suas trouxas e passaram a seguir ao peregrino Antônio Conselheiro. O juiz ficou desmoralizado. Primeiro,
porque não conseguiu evitar as aglomerações, né, que está um termo dramaticamente agora na moda, infelizmente. Né? Naquela época, o juiz Arlindo Leone Bom Conselho não conseguiu evitar as aglomerações dos fiéis para ouvir a palavra de Antônio Conselheiro, ficou desmoralizado, e aí vem a parte que eu digo que é um pouco engraçada da história. A história sempre tem essas versões nos bastidores. Se diz, dos relatos da época, que uma das pessoas, inclusive, que teria abandonado o povoado de Bom Conselho e seguiu com sua trouxinha debaixo do braço o peregrino, foi a própria esposa do juiz à época. Então, isso foi assim, foi uma coisa muito grave que gerou muito ódio nesse juiz. Então, passados anos, quando vem a questão da madeira, se descobre que, na verdade, era o juiz Arlindo Leone, por vingança, que não estava permitindo ao madeireiro de enviar a madeira já paga para Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro diz que vai buscar pessoalmente a madeira, do que maldosamente se aproveita este juiz para telegrafar ao governador, mentindo, exagerando nas letras, dizendo que o fanático beato Antônio Conselheiro, seguido de seus jagunços, aspas, que não eram jagunços, estavam nas estradas e que iriam ameaçar a cidade. Então, diante desse alarde, a população atravessou o rio, foi para Petrolina, o Velho Chico não tinha ponte ainda, se criou um pânico desnecessário, então o governador, para também provar de que realmente não era um monarquista mais, envia a primeira expedição militar. Essa primeira expedição vai sair de Salvador em trem expresso, desce na cidade de Juazeiro, para de Juazeiro marchar até o Belo Monte, que é uma trilha. Eu tenho, dentre os meus trabalhos, acho que você sabe disso, né, Marlon? Eu tenho um trabalho de reconstituição das trilhas históricas de Canudos, que eu fiz durante 3 anos, que eu fiquei lá internado no mato, do qual tenho muita saudade. E você imagine que em 2011, eu andando numa caminhonete tracejada com ar-condicionado, e aqui para nós muita cerveja, umbu e gelo, para ir tomar a cachaçinha, o quebra-facão, nós passamos alguns apertos, nós passamos alguns momentos difíceis. Ou seja, 110 anos depois da guerra. Você imagine tropa militar sulista ou da capital com fardamento inapropriado, sem alimentação, sem encontrar água, desconhecendo a Caatinga, sem nunca ter transitado pelo bioma da Caatinga, e enfrentar todo esse clima abrasante do sertão para ir combater um arraial resistente no meio do sertão da Bahia. Então, a travessia foi penosa, do tenente Pires Ferreira, foi um tenente comandante com 104 praças, mas aí começa a sagacidade, a história bastante bela dos guerrilheiros conselheiristas. Eles foram para a vila de Uauá, que hoje é uma das mais belas cidades do sertão da Bahia, celeiro da cultura e da música, daqui a pouco a gente vai falar. E lá em Uauá, surpreendeu a tropa que estava acantonada. E aí houve um sangrento combate. Claro que morreram mais conselheiristas, porque os conselheiristas foram de cacete na mão, de espingarda de matar passarinho, carregando andores, imagens de santos, entraram na cidade cantando cantigas religiosas, mas mesmo assim o susto foi grande. Houve uma perda de 10 praças dos 104, e os 2 guias também, que estavam dando o norte a esta expedição, também perderam a vida. O médico da expedição, no linguajar baiano, me permita, deu caruara, ou seja, deu tremedeira, pirou. Então, essa expedição sequer vai chegar perto do arraial e volta para Juazeiro. Claro que houve uma indignação, né? Uma expedição armada, fugir de loucos, fanáticos, broncos, sertanejos. Então, imediatamente, isso se deu em novembro de 1896. Imediatamente no mês seguinte, em dezembro de 96, se forma uma segunda expedição, 3 vezes maior, com quase 600 efetivos, e não mais um tenente, se deu comando a um major, chamado Febrônio de Brito. Esse aí, ao invés de tomar um trem e descer em Juazeiro, atrasadamente descobriu que era mais fácil descer em Queimadas, que era um ponto mais perto de Monte Santo, desceu em Queimadas, marchou para Monte Santo, e de Monte Santo tentou marchar para o Belo Monte, para Canudos, e foi surpreendido, tal qual a primeira, não mais em Mauá, mas foi surpreendido na Serra do Cambaio, num combate que durou 5 horas, fogo ferrenho, e no dia seguinte, ao amanhecer, na Lagoa do Cipó, que diante da carnificina do sangue derramado, passou a se chamar Lagoa do Sangue. Então, a segunda expedição foi barrada também pela força, pelo denodo, pela resistência dos conselheiristas. Tanto que a gente brinca muito, dizendo que as 2 primeiras expedições sequer viram as torres da Igreja Nova, nem chegaram perto do arraial do Belo Monte. Claro que essa segunda vitória conselheirista causou um alvoroço na capital da Bahia, também na capital federal, no Rio de Janeiro, não se entendia. Aí começam as falácias, aí começam a hipocrisia, o jogo politiqueiro de se dizer
porque não aceitavam perder para nordestinos broncos, como eles chamavam, para loucos, fanáticos e pobetrões. Começou a se dizer que Antônio Conselheiro era um monarquista, que devia estar sendo financiado nos bastidores por ex-monarquistas que queriam retomar a monarquia no Brasil. Se disse o que quis, a imprensa facciosa, tá certo? Caiu de pau. Então, o que é que o governo brasileiro faz? Chama o mais sanguinário, louco, polêmico, ambicioso, neurótico, Antônio Moreira César, um coronel, o apelidado Corta-Cabeças. Antônio Moreira César era um fanático republicano, para vocês terem uma ideia, era um militar florianista. Floriano Peixoto foi um dos primeiros presidentes militares do Brasil e era famoso pelo seu autoritarismo, pelo seu rigor. Não é? Então, esse cara, que tinha um currículo de ser engenheiro de guerra, veio para a Bahia com toda a empáfia, desce aqui no porto, na estação da calçada de trem, de maneira violenta, brutal, mal educada, marcha para Canudos, sempre dizendo que só veio ao sertão buscar a cabeça do Antônio Conselheiro. O parêntese necessário é que o apelido dele ser Corta-Cabeça é porque ele tinha, um ano antes, trucidado uma revolta contra a República em Santa Catarina e todos os prisioneiros rendidos ele mandou degolar. No entanto, era um militar de alta patente que estava impune e que veio para a Bahia tentar fazer o mesmo. Antônio Moreira César, não se sabe por quê, fez o mesmo percurso de Febrônio, ou seja, saiu de Salvador, desceu do trem em Queimadas, marchou para Monte Santo, mas de Monte Santo para o Belo Monte escolheu o pior e mais longo caminho. Aí é que a nossa cidade de Euclides da Cunha, que era chamada Cumbe, entra na história. Ele faz um grande arrodeio, dizem os militares que eram oponentes a ele, as más línguas, que ele ficou com medo de ser também derrotado na Serra do Cambaio, fez uma volta bem maior, cansou a tropa, passando por Euclides da Cunha e entrando pelo Rosário por trás do Arraial do Belo Monte, necessitando para isso de, ao chegar no Belo Monte, atravessar o rio Vaza Barris, porque o Belo Monte ele era cercado pelo rio Vaza Barris, era a dádiva da cidade, tá certo? Além das famosas serras do Cambaio, da Canabrava, que davam segurança do Angico, né? Antônio Conselheiro jamais foi burro, ele escolheu um local estrategicamente importante, porque ele sabia que ia ser perseguido, tá certo? Além do rio, tinha as serras, toda a parte, digamos assim, natural que lhe favorecia, além da caatinga. Ninguém penetra no bioma caatinga se não conhecer, se não tiver encorado para isso. Você que é caminhante dos sertões, você que é caminhante da caminhada do Zubu, sabe bem disso. A todo momento, aquilo que não queima, corta na caatinga. Então, ele fez, o Antônio Moreira César, o Corta-Cabeças, um percurso extremamente cansativo para a tropa, não encontrou qualquer resistência, como as outras expedições tinham encontrado, e começou a vomitar empáfia, dizendo: ele sabe que sou eu só temo que o conselheiro já tenha fugido com seus fanáticos. Então, após uma longa e exaustiva caminhada, ele cansou a sua tropa, ele chega no alto da favela, né, que é uma elevação que vai se tornar um ícone, num ponto estratégico para o Exército Brasileiro. Ele vê pela primeira vez, ele vislumbra a cidadela de Canudos, o Belo Monte, e está tudo calmo, tudo sereno. Então ele, com a empáfia dele, diz: não tem mais ninguém, os frouxos foram embora, vamos invadir, vamos almoçar em Canudos. O coronel Tamarindo, que era o seu substituto imediato, né, vai de encontro a isso e diz: coronel, o senhor é conhecedor das táticas de guerra, manda o código militar que você chega, dá descanso e rancho à tropa, ainda mais após uma marcha tão longa e cansativa, manda uma vanguarda fazer o reconhecimento de área e só no outro dia se ataca. Mas o coronel Moreira César era muito ambicioso, né? Extremamente neurótico, disse: não, nós vamos almoçar em Canudos, e deu o toque, mandou bater o toque de ataque. Resultado, era uma cilada extremamente inteligente da parte dos conselheiristas. A tropa desce o morro da favela em direção ao Arraial do Belo Monte, e quando os primeiros soldados têm que atravessar o rio, começam a receber bala de tudo quanto é lado, sem eles verem de onde essas balas saíam. Porque ao redor do caminho, da trilha que dava para o acesso ao Belo Monte, tinham vários conselheiristas homiziados em seus buracos, em seus lajedos, cobertos devidamente, só com a cabecinha de fora, com pontaria, e foram matando a todos os primeiros soldados que lá botaram a cabeça. Diante disso, a maior parte da tropa, com medo, retrai, volta, e o coronel Moreira César não aceita isso. Ele aí monta no seu cavalo, tira a espada e diz que vai mostrar aos soldados que é homem e o que é que ele quer que os soldados fizessem.
tomar Canudos de qualquer jeito. E quando ele faz isso, o brilho da farda, dos botões, virou um alvo extremamente fácil. Ele foi o primeiro a ser alvejado, quase que mortalmente, toma um tiro no ventre, tirado de combate, no final da tarde do dia 4 de março de 97, e na noite ele vem a óbito. O que é que acontece? Se a tropa já estava revoltada, cansada, com fome, completamente assustada com o convite de bala que tiveram, essa tropa, esses efetivos militares vão desertar. Nenhum toque de tamarindo, ninguém consegue controlar. Os soldados vão tirando as fardas, largavam tudo, todos os trens de guerra, e caíram no mundo. E, para piorar a situação, nesse regresso desordenado, assoldado, nessa fuga, numa localidade belíssima, próxima ao Belo Monte, que é chamada de Vale das Umburanas, onde também é necessário atravessar o Rio das Umburanas, há um novo ataque conselheirista. Então, é um massacre ao inverso. Ou seja, uma tropa desarmada e maltrapilha, foge, muitos morrem, e aí, moral da história, a tal terceira expedição, com 1.200 homens, com canhão, com metralhadoras, comandada pelo invencível Moreira César, moral da história, só foi ao sertão levar armas para os conselheiristas, porque os soldados fugiram, do que se aproveitaram todos os conselheiristas para poder pegar todas as armas e munições e carregarem para o Arraial do Belo Monte. Ora, a notícia de mais uma derrota do brioso exército republicano brasileiro nos sertões da Bahia, mas, sobretudo, a morte de seu famoso comandante, foi um estrago geral na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, vários jornais, que eram tidos como jornais monarquistas, foram empastelados, tiveram suas sedes incendiadas. O maior e mais famoso jornalista monarquista do Brasil, Gentil de Castro, foi arrancado de sua casa e queimado vivo na rua. Ou seja, foi um clima de histeria. A imprensa botando fogo, dizendo que Canudos era um enclave monarquista, que ali era uma conspiração, né? Que Antônio Conselheiro era financiado por monarquistas e que a República estava em perigo. Diante disso, o governo republicano arma a sua 4ª expedição militar. Não foi mais um tenente como a primeira, não foi mais um major como a segunda, não foi mais um coronel como a terceira. Agora se deu o comando ao maior posto do Exército, foi a um general de divisão, Arthur Oscar, que com ele levou vários outros coronéis, um trem de guerra jamais ajuntado na história brasileira. Para vocês terem ideia, 17 estados brasileiros mandaram efetivos militares para o sertão da Bahia. Foi um efetivo maior do que o efetivo que o Brasil, por exemplo, anos antes, tinha mandado para lutar na Guerra do Paraguai. Então, para vocês terem uma ideia do perigo que Canudos representou e do tipo de ódio que foi nutrido nas elites brasileiras, no governo republicano, nos políticos, na imprensa. E aí se juntaram, também não foram mais 104 como a primeira, nem 600 como a segunda, nem 1.200 como a terceira, mas 5.000 homens em armas para o sertão da Bahia. Pela primeira vez, o ministro da Guerra, o Marechal Carlos Machado Bittencourt, à época, foi deslocado para o Teatro de Operações, para coordenar as operações militares, e Monte Santo se tornou o chamado Quartel-General das Operações Militares do Exército Brasileiro no sertão da Bahia. Ainda assim, sendo quase 5.000 soldados, comandado por general e por vários coronéis, ainda assim, essa tropa chegou no final de junho à Bahia, ainda assim, depois de 3, 4 tentativas de assalto, somente no início de outubro, é que Canudos, ou seja, o Belo Monte, foi vencido, tá certo? E aí eu tenho que falar 2 coisas importantes. Primeiro, a polêmica em torno da morte do Antônio Conselheiro. Há 2 versões. Já no final da guerra, no dia 22 de setembro, é a data em que ele morre, mas há 2 versões, que ele teria tomado um rastilho de granada, tinha lascado seu ventre, e que o ferimento gangrenou, ele teria morrido disso. E uma outra versão de que ele já vinha doente, ele tinha 67 anos de idade, que ele já vinha muito doente, que sofria, como se diz aqui no sertão, das tripas, ou seja, ele tinha problemas intestinais, e que esse quadro piora bastante, sem nenhum atendimento médico, ainda por cima com pouca água e tudo que era adverso, que ele veio a falecer disso. São as 2 versões. E a outra coisa é contar um pouco desse desfecho da guerra, que também é extremamente dramático. Ou seja, depois do exército fazer um cinturão, a chamada linha negra, fazendo com que os conselheiristas morressem ali dentro de fome e de sede, ainda joga balas de dinamite, balas de fogo dentro desse arraial, que naturalmente já tinha uma temperatura de 35 a 40 graus, sem água,
para que os conselheiros morressem ali como se fosse dentro de uma cafua, de uma fornalha. Além disso, quando Beatinho, que era o cidadão, que não era guerreiro, que acompanhava Antônio Conselheiro, que cuidava das coisas do sagrado, que era como uma espécie de sacristão, levanta uma bandeira e negocia a paz diretamente com o general Arthur Oscar. Arthur Oscar promete a Beatinho que se ele trouxesse as pessoas, que seriam dado casa, comida, que a República ia acolher a todos, que a vida de todos estava garantida. Então, essa vida não foi garantida, né? Beatinho volta com quase 300 a 400 prisioneiros, mulheres, homens, maltrapilhos, velhos e crianças, e a verdade é que foi implementada lá ainda, no solo da guerra, no local que passa a se chamar o Vale da Morte, o Vale Sinistro, o degolamento, a chamada gravata vermelha. Beatinho foi um dos primeiros a ser degolado. E quem dá esse depoimento para a gente não são conselheiristas que sobreviveram apenas. Quem nos dá isso, por exemplo, é um estudante de medicina como Martim Alvim Orcades, que escreve um livro denúncia. Ele foi para lá como voluntário, como estudante de medicina em formação, para cuidar de soldados, lá chegando, vendo a carnificina que o exército estava fazendo com os conselheiristas, passa a cuidar dos conselheiristas também, e ele presencia, após a rendição feita em campo de batalha, ele presenciou o assassinato frio, a degola, de todos os prisioneiros de Canudos. Então ele denuncia em livro. Outros jornalistas também. Então foi um final dramático. O corpo de conselheiro é descoberto no dia 6, ao lado dele seus escritos, onde ele falava da República, do combate à República, do porquê do combate à República, porque ele dizia que a República queria acabar com a religião e a Igreja Católica, comprovando que não era por nada dele ser um influente monarquista ou ideologicamente monarquista, né? Falando das preces de Maria, de quem ele era fiel, fervoroso e devoto, né? E pedindo ao povo que continuasse a amar a Igreja e que não abandonasse aquelas terras, aquelas árvores, aqueles campos. A fala dele é belíssima, o texto da fala dele. Adeus campos, adeus aves, adeus povo, adeus aves, respeitem a Igreja e zelem por essa terra. A grande frase de Antônio Conselheiro, gente, para a gente fazer um finalzinho aqui rápido, é o seguinte: a terra é de todos, a Deus pertence. E se a Deus pertence, a todos também pertence. Então, é mais ou menos de uma maneira resumida o que eu tinha, assim, no primeiro momento, a falar para vocês. Nossa, Bob, demais. Uma aula excepcional que você deu aqui, um grande resumo, que só pessoas como você e poucos aí, felizmente poucos, né, nesse país que poderiam falar com tanta clareza, né? Aí eu vou fazer uns pequenos comentários para depois a gente falar um pouco sobre a questão da música, né, que é o que vai reverberar. Primeiro é pensar, né, a certa sincronia que existe entre o final dessa guerra e depois o movimento que vai se fortalecer lá no Vale do Cariri, no Ceará, né, com o Padre Cícero, né, o quanto que há coisas em comum, né, nessas histórias, até porque toda aquela mobilização lá no Ceará, religiosa e social também, visto que muita gente que não tinha nada, né, ia para lá, também vai gerar um massacre semelhante, né, que é o massacre de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. E isso é uma forma da gente perceber por que a gente está falando sobre Canudos, porque reverbera muito no hoje em dia. Desde detalhes como um juiz local que utiliza de seu poder para gerar uma perseguição. Uma ilegalidade, né? Que é uma coisa que a gente está vendo, estamos vendo hoje em dia, né? Não preciso nem falar mais nada, porque quem sabe, sabe. A imprensa manipuladora, ontem e hoje, você vê o quanto que, né, 120, 130 anos de história, não, né? Olha quanta coisa em comum, né? E outra coisa, as derrotas dessas expedições mega injustas, que sem qualquer legalidade, né, a pura barbárie, elas acabaram servindo para operar uma perseguição sanguinária na época, tanto aos monarquistas, né, como a esses pobres sem terra nordestinos, né, e que abriu o precedente não só para futuros massacres no interior do país, né, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, Contestado e vários outros, né, porque tem muitos outros que são Pau de colher.
Pau de Colher, tem vários que são muito pouco conhecidos, né, no país inteiro e que rolaram no decorrer do século XX, e também abriram precedente para transformar o exército no agente de repressão do próprio povo, né, que é outra coisa que reverbera até hoje, né, e na questão dos massacres, a gente tem os massacres nas periferias, quebradas, subúrbios e favelas desse país, né, lembrando também que as periferias passaram a se chamar favelas, no país inteiro, não só no Rio de Janeiro, né, hoje em dia. E isso é muito irônico, né? Porque isso tem a raiz lá na Guerra de Canudos, né? E hoje você tem um... Que muito pouca gente sabe, né? Exato. Que muito pouca gente sabe, né? Exatamente. Então eu fiz esses comentários, né? Porque são insights aí que fiz no decorrer desses anos, inclusive participando da caminhada dos umbuzeiros, né? Que é bom a gente citar aqui, né? Que é a grande iniciativa ecológica, social, cultural que rolou nesses últimos anos aí, né? Lá no sertão de Canudos, na cidade de Uauá, né? E que também me mostrou muito a força dessa região em todos esses âmbitos, no ecológico, no social, no ambiental, na história, no musical, entendeu? Tinha uma coisa muito forte. Eu já sabia da força da história de Canudos, como historiador formado, que também sou recentemente. Quando fui lá ainda não era, mas conhecer de perto me deu muita clareza de várias coisas, né? Embora seja aí algo que a gente, como brasileiros, a gente deva sempre olhar para pensar o nosso presente, né? Como eu falei aqui, né? As coisas que reverberam, né? Imprensa manipuladora, juízes locais que mentem, que manipulam, uma repressão. A repressão ao trabalhador pequeno, camponês, pois é. Isso, uma repressão que é operada para abrir precedentes de massacres, abrir precedentes de utilizar o nosso próprio Estado como agente que está em guerra com o próprio povo, seja nas periferias, seja nas favelas, seja nas comunidades camponesas. Né? A gente sabe que o Estado brasileiro parece que está em guerra com o próprio povo o tempo todo, né? Aí a gente, o que a gente consegue fazer para resistir, de certa forma? A gente, por um lado, a gente tenta se organizar humildinho, né? A gente vê desde movimentos sociais até esses pré-movimentos sociais, que são essas comunidades, digamos, alternativas, né? Não com o peso que essa expressão tem hoje, mas que acontece naquela época, né? O século XIX está cheio de experiências como essa. Canudos é apenas a mais icônica, né? E outra coisa que a gente consegue fazer para resistir também, no miudinho, é conseguir recuperar essa memória, usar essa memória de uma forma a fortalecer a nossa identidade quanto povo, a nossa força, a nossa ancestralidade, através da cultura, através da música, através da poesia, né? Que é um dos temas centrais aqui. Então, eu tô falando disso por quê? Porque você sabe muito bem, Bob, o quanto que a música, a poesia, a cultura serviu para que essa história não fosse esquecida, né? Já que esse massacre praticamente acabou com todo mundo ali, né? Praticamente não sobrou ninguém pra... Quando você falou aí de cultura, eu disse que a própria cultura, que tem sido o canal maior para se conversar e se manter isso, também é perseguida. Até hoje é perseguido nas suas mais diversas manifestações culturais populares, através da música, da poesia, do cordel, das artes plásticas, do teatro amador, da dança. Todas essas linguagens continuam sendo descaracterizadas e perseguidas também. Sim, né? A nossa cultura também acaba... O povo é tão perseguido materialmente que até a nossa cultura acaba sendo, né, de alguma forma controlada, né? Aí eu queria que você falasse quais foram, assim, certas conquistas, né, nesse meio tempo, né? Como que, por exemplo, o Uauá acaba se tornando o grande centro irradiador da cultura da região. Quem são os grandes artistas, músicos que acabam fortalecendo um pouco essa memória da região, né? Tantos que a gente conhece aí, Fábio Paz, vários, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Olha só, eu vou falar um pouco daquilo que me diz respeito mais particularmente, porque fui testemunho vivo. Eu tenho um testemunho vivo. Claro que essa riqueza já vem de longa data, né? Mas, assim, nos anos 90, eu desde pequeno passo minha infância no sertão, em Serrinha, passava em Monte Santo, tá certo? E vim conhecer Canudos já quando eu era professor universitário, quando eu logo me formei professor universitário na UNEB, né? Me tornei professor universitário, eu tinha 27 anos de idade, né? Então, comecei a ir para o sertão. E, claro, como músico que sou, né, poeta, eu fiquei louco com o que eu vi lá. Quer dizer, tudo que eu aprendi a ouvir na infância, lá eu recuperei.
tive a chance de passar a ver desafio de porta de mercado, repente de viola, ver um aboio, conhecer o que é isso, sobretudo nos famosos festejos juninos do sertão da Bahia, nas festas de padroeiros dessas cidades, eu comecei a entender que religião e cultura caminhavam de mãos dadas, como caminham até hoje. Cultura popular, religiosidade popular, eu quero dizer. Então, como professor, ao lado de outros companheiros, nós criamos um projeto chamado A Caminho dos Sertões de Canudos, onde resolvemos trabalhar as linguagens culturais atreladas à história local. Então, tomamos várias iniciativas de trabalho de recontagem da história, de ouvir, porque tudo que você tem que fazer em história, você que está iniciando sua jornada, existe uma coisa fundamental, que é o processo de escuta. Nós não vamos ensinar nada a ninguém, Marlon. Nós temos o conhecimento acadêmico, mas temos que chegar lá e aprender. A termos essa humildade, tirar nossas vestes e entender a realidade conforme aquele que lá vive, que é uma coisa muito difícil para o historiador trabalhar, para o pesquisador, sobretudo aquele que se propõe a trabalhar com história social e com cultura popular. Então, eu fui lá, nós criamos um projeto a Sertões de Canudos, legalizamos esse projeto, convidamos as comunidades das 4 cidades, Monte Santo, Canudos, Uauá e Euclides da Cunha, que formam, como eu falei, o palco estratégico da Guerra de Canudos, porque percebemos que em todas essas cidades você tinha manifestações, expressividades culturais belíssimas, e que estavam escondidas, ou que sempre chegavam aos nossos ouvidos, que eles não tinham palco, nem voz e nem vez. A tal da globalização que chegava, o tal do axé music que chegava mandando, como hoje você tem aí pagode, arrocha, o pagode mal feito, não estou falando do pagode bem feito, não. Essas deturpações, né? Essas coisas massivas. Então, o que é que esse projeto propicia? Em primeiro lugar, o compromisso. Chamamos as prefeituras e pegamos, pela primeira vez, a Universidade do Estado da Bahia, ou uma universidade, fez um convênio, assinou um convênio, o reitor da universidade, com 4 prefeitos, chamado Parceria Cidades Irmãs, para as ações de história, cultura e turismo responsável, de fundamentação histórico-cultural. Você imagina que coisa bonita. Fizemos isso e os produtos magistrais disso aí foi o quê? Eu dei a ideia da gente montar 4 feiras de arte e cultura popular no sertão, uma em cada cidade, mas levando, digamos assim, para você entender a lógica, se a feira era em Monte Santo, iam todos os artistas e as manifestações das 4 cidades para Monte Santo. Então, Monte Santo fazia o acolhimento, fazia a recepção. Depois íamos a Canudos, idem, as outras 3 iam. Depois fomos a Euclides da Cunha e depois a Uauá. O que é que isso propiciou? Que eles próprios, primeiro, se conhecessem. Muitos artistas não se conheciam, não se sabiam existentes. Tocadores de pé de bode, bandas de pífaros, aboiadores, repentistas, poetas populares. Você veja que beleza. Então, nós montamos 4 feiras de arte e cultura popular, integramos as escolas públicas municipais, professores e estudantes, e foi uma coisa linda, onde a gente deu palco, voz e vez dessas pessoas, a partir dessas feiras de arte e cultura popular, a partir do projeto O Caminho dos Sertões de Canudos, vários grupos culturais se formaram, sobretudo na área da dança, do teatro. Músicos começaram a se interessar pelo seu cancioneiro local. Começamos a fazer com que eles entendessem da validade, do valor, da tradição de suas manifestações. E Uauá, logicamente, se tornou celeiro, porque ela é um celeiro de música. Eu nunca via, como o nosso grande cantador, poeta-cantador diz, aquele lá de Petrolina, que é muito gente boa, de Bodocó, Flávio Leandro, que ele diz: eu não entendo como uma cidade como Uauá tem tanta gente que faz música, tanta gente que faz teatro, tanta gente que pinta, tanto músico de tudo quanto é tipo, um celeirozinho daquele, mas tem. Então, nós começamos a valorizar não só as efemérides do calendário dessas cidades, como fizemos essas oficinas e fizemos essas feiras de arte e cultura popular. Então, eu tive o prazer, além da surpresa, da grata surpresa, de conhecer exímios músicos, instrumentistas. Você chega em Uauá, você tem zabumbeiros como Alair e Dom, que são jovens, que não devem a ninguém. Você tem sanfoneiros da velha guarda, eu fiz um trabalho com a chamada velha guarda do Uauá, como Di Assis, como Veinho, tocadores de pé de bode como Zé de Alto, e fiquei sabendo que os pais desses caras, há 50 anos atrás, é que comandavam os festejos nas ruas da cidade. Uauá é uma das poucas cidades no sertão ou no Nordeste brasileiro que mantém as tradições de São João, dos festejos juninos, com alvoradas festivas, com quadrilhas juninas, com entrega de ramo, com rabeca, sanfona, zabumba e calumbi na rua. Tá certo? Então, isso não pode morrer. Claro que você chega à noite,
você vai ver lá um monte de ritmos, um monte de bandas que nada tem a ver com o sertão e que chegam lá com seus estrondos, suas aeróbicas. E tudo bem, porque a gente entende também que a cultura é dinâmica, que você tem toda uma camada jovem com outros olhares, mas eu sempre disse lá, para você oportunizar o novo, obrigatoriamente você não tem que matar o velho. Para você cobrir a quem precisa e que faz música nova, não pode descobrir a quem trabalha com a raiz da cidade, com a música de raiz, com a poesia de raiz. Então você tem que ter um equilíbrio, uma responsabilidade, um entendimento, uma sapiência para tratar a cultura. Não pode deixar o que está acontecendo, essa cultura ser descaracterizada, os grupos culturais da cidade serem preteridos para as atrações que vêm de fora, tocar músicas que nada tem a ver com o Cancioneiro do São João, por exemplo, numa época de festa junina. Então, você tem o Auá Renan Mendes, filho, é um sanfoneiro exímio, grande instrumentista, tocando com Tagino Godin, participando do Quinteto Sanfônico, já foi para o exterior, né? O filho de sanfoneiro, que é velhinho. Você vai para Canudos, você tem Bião de Canudos, compositor da terra, músico, já gravou CD. Você tem músicos como Fábio Paes, que é de Serrinha, que tem uma obra, se tornou professor também de história, é nosso colega, é doutor em história, tem um CD belíssimo temático sobre Canudos. Homens como Jereba, que é filho de Monte Santo, radicado em Salvador, que tem uma obra fenomenal com relação a Canudos. E assim são vários, né? Você vai em Monte Santo, você tem reisado, você tem folia de reis, você tem terno de reis, você tem ceramistas, você tem artistas que trabalham belíssimamente o couro, a palha, a fibra da banana do Vaza Barris de Canudos, as artesãs de fibra, tá certo? Então é toda uma cultura que ali está e que precisa, eu sempre digo, de respeito, de preservação, mas sobretudo de justa visibilidade. Você tem um cantador da estirpe de Cavachão, octogenário que você conheceu, né? Um cara que tem para mais de 200 músicas gravadas, semi-analfabeto, e que tem uma poesia, que tem um sentimento de pertencimento belíssimo. Quando você vai passar um São João em Uauá, você ouve belas canções e não sabe, são canções de Cavachão, certo? Marcos Canudos, que é um grande cantador, uma voz belíssima, compositor. Você tem um exímio tocador de violão como o seu João de Ademar, que o seu Ademar era um grande violeiro da cidade. O filho é um exímio cantador, tocador de música, tocador de violão, que é Joãozinho Batista. Então, são coisas assim que você fica de olhos arregalados, coração palpitante, e se você tem a música no corpo, na alma, vai à flor da pele esse sentimento de você lamentar que ali no sertão de Canudos há um celeiro, há uma pleiade de artistas em diversas áreas. Por exemplo, uma cidade como Euclides da Cunha tem 5 companhias de teatro amador, gente. Tem um festival lá anual de teatro amador que sobrevive às próprias custas e junta grupos amadores de 20, 30 cidades do sertão e não tem nenhum apoio institucional. Então, o que é isso? Está errado. Tem alguma coisa errada. E aí, eu vou lhe dizer mais. Se você cai no mato, como eu caí 3 anos, fiquei internado fazendo trilha, reconstituindo as trilhas da guerra, me bati com vários velhos sanfoneiros, tocadores de pé de bode, zabumbeiros que estão esquecidos, que nunca botaram o pé sequer em uma cidade como Uauá, que chamam de sede, nem em Canudos, nem em Monte Santo, nem em Cruz da Cunha, e tocam seus instrumentos lá nos finais de semana, nas feirinhas livres dos povoados, e que tem uma produção autoral extremamente bonita. Os lundus, muito pouca gente sabe o que é o lundu. Nós temos no sertão mazurca. Você sabe o que é mazurca? É uma valsa invertida que vem da Polônia. Os reisados, as batas de feijão. É tanta coisa que eu podia falar para você aqui. Cadê a visibilidade, o reconhecimento, o respeito? Pelo contrário, além de você não respeitar, não dar palco, voz e vez, você chega lá com produtos plastificados, massificados, e invadem esse palco e tomam o lugar dessas pessoas. Essas pessoas que às vezes levam um ano esperando chegar aos festejos unidos para ganhar um trocado e são excluídos. Como aceitar isso? É a realidade. A qualidade, a produção de um lado e o pouco reconhecimento, a falta de visibilidade, a falta de respeito. E cada vez mais com essa política que temos hoje, né? De globalização, de massificação, porque interessa a imprensa televisiva, midiática, né? Porque interessa a um pequeno grupo de mega empresários,
Você tem uma ideia, Monte Santo é uma cidade de cunho religioso fortíssimo, onde tem lá o Monte Sagrado, o Santuário da Santa Cruz, né, que foi reformulado, inclusive, por Antônio Conselheiro, mas construído pelo Frei Apollônio de Todi do século XVIII. A quarta maior romaria da Bahia, de Todos os Santos. Aí você faz um festejo durante a romaria de Monte Santo, que se dá às vésperas do dia de finados. Aí você joga Zezé de Camargo e Luciano pagando R$400 mil para eles fazerem um show na cidade. Eu não tenho nada contra Zezé de Camargo e Luciano. Eu tenho contra de estarem ali, num evento crucial para todos aqueles que ali moram e residem, atropelar, se pagar R$400 mil, eles descerem lá de helicóptero, para toneladas de lixo, exercitarem uma música que nada tem a ver com a região e ir embora. E os músicos de lá, às vezes, ganham R$500 mil, como a gente diz, R$500 para fazer uma abertura de um show desse. Está certo isso? É minha pergunta. Eu não sou um débil mental, eu não sou um saudoso, eu não sou um retrógrado. Eu trabalho, inclusive, com cultura. Eu sou professor na Universidade de Cultura e Contemporaneidade, é uma das minhas disciplinas. Eu sei de tudo que cultura é dinâmico, sei de tudo da produção jovem. O que eu digo é o quadro de injustiça que está se firmando e que está levando, se não a descaracterização já em vários lugares, mas o assassinato dessas manifestações populares. O fim delas, o desaparecimento. E, diante disso, eu não posso me conformar, não posso ficar quietinho, sem, pelo menos, verbalizar essas coisas. Completamente, Bob. Muito bom que você falou, porque é isso, né? Eu estava falando sobre toda essa resistência, né? Que é uma coisa que a gente não tem como romantizar, porque, no fundo, isso fica muito marginalizado até dentro da própria região. Marlon, deixa eu lhe pedir perdão. Eu acabei não respondendo exatamente o que eu precisava responder. Não. É que toda essa produção é justamente a produção que versa e ensina aos mais jovens quem foi Antônio Conselheiro, quem foi Lampião, quem foi o Candaço para o Nordeste, qual foi o papel da religiosidade popular para toda aquela população. São esses artistas que não deixam a história e a cultura local morrer. Está entendendo? A importância desses trabalhos também está nisso que você me perguntou. Nos versos, no aboio, na cantiga, no desafio. Todos esses ícones, Conselheiro, Lampião, Maria Bonita, o Vaqueiro, que é um ícone da cultura sertaneja, né? O trato com o boi, o tipo da criação do bode, a convivência com o bioma singular da caatinga, a sua fauna, a sua flora, tudo isso é tratado de maneira poética nas produções culturais. Então, como é que você vai deixar isso morrer, não dar visibilidade? E as novas gerações, como é que elas ficam? Considero, inclusive, plenamente respondido, né? Até porque foi um certo processo recente que você acompanhou de perto, né? E é importante mesmo falar daquilo que você teve proximidade, né? E você citou diversos nomes aqui que acho importante terem citado, né? Já fiz um forrozinho aí, um sonzinho com alguns deles, bens a Deus, quero fazer com mais, né? E reparo, né, essa necessidade, né? É importante a gente fazer esse debate, né? Caramba, né? Você tem o Zezé de Camargo e Luciano lá fazendo, ganhando quase R$500 mil, um dinheiro que sozinho teria mais do que pagado todos os artistas ali da região, muito melhor do que eles já são. Que é crucial, um dinheiro que é crucial, parece até uma espécie de corrupção, porque você pega um dinheiro público desse tamanho e coloca para artistas que não precisam exatamente, enquanto você tem toda uma crise ali cultural, social, que seria já resolvida com esse tipo de recurso, né? Recurso que, como você disse, é crucial para os que lá residem, né? Então, eu acho mega importante isso e acho muito bonito o quanto mesmo com todas essas limitações, o pessoal ainda consegue fazer muita coisa, né? Eu vou traduzir aquilo que eu lhe disse há pouco, né? Que você, como historiador, né? Como alguém que é sensível a essas coisas, eu vou traduzir, vou tentar lhe responder com uma própria frase do mestre Cavachão. Uma vez, eu lá filmando um evento em Uauá, e eu vi ele sair aborrecido do palco, ficou pouco tempo lá, e ele desceu do palco. Eu gosto muito dele, você deve gostar também, né? É uma figura exemplar, humilde. E eu cheguei para ele e disse: mestre, o que é que houve? Como é que o senhor está se sentindo? Ele falou assim: meu professor, o termo para usar para o senhor é que eu estou acuado. Aí eu falei assim: o senhor está acuado? Não, ele literalmente acuado. O senhor quer que eu lhe explique? Eu digo: pois não, professor. Ele disse: eu estou acuado. Nós não temos uma coisa chamada cu? O cu fica entre duas bandas, não é isso, professor? Eu disse: sim, tentando não dar risada porque eu estava filmando. Então,
eu estou acuado. Quem está acuado é quem está no cu da coisa, ou seja, toca uma banda forasteira ganhando 20 mil reais. Enquanto arma a segunda banda forasteira ganhando 30, chama-se o velhinho aqui para entrar entre essas duas bandas ganhando 500 mil reais e tocar 3 músicas. Então eu estou literalmente acuado. Então isso foi de uma sabedoria, de uma realidade, de um sentimento que para mim pagou qualquer ingresso, paga qualquer explicação. Tem gente que senta na universidade, fica 3 anos escrevendo um trabalho e não consegue entender o significado de uma frase dessa, de um cantador da estirpe do mestre Cavalchão dizer: eu me sinto acuado dentro da minha própria cidade. Com certeza, né? Eu acho que resume muita coisa, né? Para a gente finalizar, se você poderia comentar um pouco esse movimento recente que teve em relação a contra um pouco o cercamento da região, a concentração de terra. Teve um movimento aí do Fundo de Pasto, o Padre Enoque, né, fez aquela música linda, Deixe-me Viver, que foi gravado pelo Fábio Paz. E o quanto eu vi, o quanto foi bonito a cultura também, articulado com a parte política, né? O quanto que ajudou, e é a música que hoje se canta, né, no MST, por exemplo, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Se quiser comentar um pouco esse episódio para a gente terminar. Na verdade, Marlon, esse movimento liderado pelo ex-padre Enoque Oliveira, ele começa nos anos 80 lá em Monte Santo, né, onde ele foi ser o padre da paróquia, e ele já tinha trabalhado aqui em Salvador, na periferia, onde ele tinha um trabalho aqui também muito perseguido pela cúpula, digamos assim, da Igreja Católica, e aí resolveram, por causa desse trabalho dele na periferia, mandar ele para o meio do sertão, na esperança de que lá ele ficasse jogado. Foi pior para a igreja, porque lá ele organizou os camponeses, tá certo? Contra os grandes latifundiários e se fundamentou, bebeu na fonte do exemplo conselheirista, né? Ele pegou esse principal ideal de que a terra é de todos, não é de ninguém, né? Que a terra é de Deus e, portanto, a todos pertence, organizou, e realmente é um trabalho, por toda a polêmica que ele tem, né? Padre Enoque é um cara muito polêmico, mas assim, temos sempre que reverenciar o trabalho que ele fez, ele criou o chamado Movimento Popular de Canudos, em que grande parte da velha guarda artística de Uauá era integrante desse movimento. Pessoas como Gildemar Sena, poeta, um dos maiores bicos de pena que eu já conheci na minha vida, você conhece o trabalho dele, o próprio Marcos Canudos, tá certo? Cláudio Barris, vários desses personagens hoje de Uauá foram pessoas que militaram no movimento histórico de Canudos, liderado pelo Padre Enoque, que todo final de ano ele reunia não só os camponeses, mas todos os artistas de Canudos, de Monte Santo, de Uauá, de Tucano, nas margens, na beira do açude do Cocorobó, onde estão sepultadas as ruínas, né? Tanto do Belo Monte quanto da Segunda Canudos, e celebrava a famosa Missa dos Mártires. Se tornou um evento grandioso no final dos anos 80. Só que ele mexeu, né? Ele mexeu justamente com os latifundiários, e aí começou a ser perseguido, ameaçado de morte mesmo, né? Porque ele, junto com muitos camponeses, derrubaram cercas, invadiram terras extremamente abandonadas, né? E que não eram cuidadas, e os latifundiários reagiram na base da bala. E aí, mais uma vez, a igreja foi lá e tirou ele, mas ficou o trabalho cultural. Daí nascem os trabalhos belíssimos, inclusive de 2 figuras que citamos aqui, Fábio Paz e Jereba. Uma cantora também muito belíssima, Rose, né? O nosso amigo que já se foi, que eu me esqueço o nome dele agora, meu Deus, que é do Uauá, que era um grande cantador também, participou ativamente de shows de Elomar, de Vital Farias, Décio Freitas, lembrei, Décio Freitas. Então, assim, você tinha... Rapidinho, era Décio Freitas, não é Décio Marques, não, né? Décio Marques. Décio Marques. João Bar Décio também. Décio Freitas é historiador que trabalha a escravidão, eu estou aqui atrapalhando. João Bar também. João Bar, todos esses caras, né? Por exemplo, o cancioneiro em torno da temática Canudos foi basicamente construído por esses caras. Até a filha do Fábio Paz, que é uma menina que já cantou muito comigo quando era criança, que é a Jurema, radicada hoje em São Paulo, que canta o que se tornou assim um hino a Canudos, que é Salve Canudos, né? Também chegou a participar, já ainda criança. Era um momento histórico mesmo, todo 5 de outubro, uma celebração para 10, 15 mil pessoas à beira do açude de Cocorobó, tá certo? Então, é uma coisa assim magnífica. Depois, o padre foi excomungado, o Padre Enoque perdeu a batina, mas ficou o exemplo, né? Inclusive, você falou uma coisa muito importante, que é verdade, o próprio Fábio Paz um dia vai lhe confirmar.
boa parte das fontes do MST são fontes do exemplo de Canudos na história. São exemplos do movimento depois histórico de Canudos do Padenoc também. Eles beberam muito nessa fonte. Não é à toa que a bandeira do Movimento Sem Terra faz alusões ao evento de Canudos, à experiência de Antônio Conselheiro. Então, é por isso mesmo que eu estava tentando dizer aqui, além da qualidade artística das composições, os temas são de fundamental importância para que toda essa produção artística não seja relegada, não tenha a justa visibilidade que merece. Roberto Dantas, Bob Dantas, foi um grande prazer contar com você aqui nesse episódio. Eu sabia que você ia trazer bastante informação preciosa sobre esse assunto para a gente. Sabemos que há vários outros aí, como o Fábio Paz, né, que eu gostaria de ter entrevistado também. Ele está com a agenda meio apertada. E com certeza ainda vamos tê-lo aqui nas próximas temporadas. Mas, Bob, foi muito bom, muito bom. Um dos melhores episódios até agora aqui. Fico agradecido demais. Muitas saudades de você, do sertão. Nossa! Quem sabe, a gente vai ter uma chance de ano que vem estarmos juntos aí na Caminhada dos Umbuzeiros, com certeza, né, o ano que vem. Ou, independente da Caminhada dos Umbuzeiros, você sabe que o Uauá tem vários momentos de festa o ano inteiro. Né? Então, não vai faltar oportunidade, né, para isso, não tenha dúvida. Estaremos sim. Com certeza, nos encontraremos por esse sertão, com certeza, muito em breve, Bob. Legal que seja março, viu? Março é o mês de Conselheiro. Ele nasceu em março de 1830. Então, março tem muito a ver com o nascimento de Antônio Conselheiro. Tá certo, Bob. Você quer se despedir da galera? Dar um tchauzinho pro pessoal? Eu deixar um grande abraço, dizer aos mais jovens, inclusive, né, que vão beber nas fontes mais interessantes. Né? A cultura popular ela é riquíssima. A gente tem que se despir das vaidades e ser mais humilde e sempre trabalhar o processo valioso da escuta. É assim que a gente debate livremente e, sobretudo, aprende. É a mensagem que eu deixo. É isso, Bob. Muito obrigado, então. Foi ótimo escutá-lo também. E sigamos escutando o sertão, esse país, esse Brasil profundo. Tá certo? Pois Grande abraço, meu querido. Para você também. Um abraço, irmão. Se cuida. Até breve. Até breve.